Olá, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e olha só, essa aula é hiper importante. Eu, professora Pura Moreno, juntamente com Márcia Ramos Martins, para a nossa aula de revisão da unidade 1. De olho na tela, vamos aí para a nossa aula 23.1, revisão geral. Unidade 1, isso significa o que, aluno? Prepare-se para a sua avaliação. Não tenha medo, a avaliação é só um exercício onde você vai colocar tudo que você já sabe, tá bom? Vamos revisar nivelamento, funções aí. Opa, eu sabia. Vamos lá pegar essa caneta teimosa. Vamos lá. Nivelamento, funções da comunicação. Vamos revisar língua viva, originalidade, identidade cultural, variação linguística parte 1, novas regras ortográficas aí, acentuação, tipologia textual, gênero textual na produção, descrição. Tá? Vamos lá então adiante, as competências, né, aí da revisão que a gente trabalhou, baseado na competência ser capaz de compreender e utilizar-se de diversos gêneros textuais presentes em situações de interação social, atribuindo-lhe sentido, respeitando as manifestações da linguagem. Competência 2. ser capaz de compreender e interpretar textos que circulam na sociedade e perceber as diferentes dimensões da leitura, o dever de ler, a necessidade de ler e o prazer de ler. Muito bem. Beleza? E tem ainda a competência 3, que é ler, produzir e interpretar textos em diferentes gêneros do discurso, usando as modalidades oral e escrita, adequando-os às diferentes exigências do contexto situacional. Ok, as 3 competências aí, né, trabalhadas. Vamos lá, função da comunicação. Vamos aí à primeira aula de revisão. Vamos ver sobre as funções da linguagem. Lembrando que a comunicação, né, ela é um carro-chefe para o ser humano. Precisamos nos comunicar e aí nós vamos utilizar vários recursos. Tá? Entre elas aí a fala, né? A fala ela vem completa, vem auxiliada, né, por outros recursos como gestos, a expressão facial, tanto faz facial, mas por expressões, né? E dentre esses auxílios que é para que o receptor, o interlocutor te compreenda. Né? Vamos lá. E aí essa função, né, no caso, essa comunicação vai ter aí também como auxílio, na verdade, como carro-chefe, a fala, né, a escrita. Nós também vamos ver nessas modalidades. Nesse caso, a linguagem aí passa, né, a ter uma função. Tá? Quando nós vamos utilizar aí essas produções, nós vamos estar pautados em 6 funções básicas, tá? Que são, vamos lá, primeiro, o emissor. O emissor é o emissor é quem emite, né? A primeira pessoa aí do discurso, é quem emite a mensagem, tá? Ok. Logo, nós vamos ter o segundo elemento, que é a mensagem. Essa mensagem, automaticamente, o nosso terceiro elemento é quem faz parte aí dessa questão em relação à interlocução para receber a mensagem. Beleza? Ok. Essa mensagem, o emissor, ele precisa, né, verificar a questão do contexto. Senão, não vai aí conseguir ter essa compreensão. Porque dependendo do contexto, a gente não pode saber do que se trata, como também pode não compreender do que se trata, tá? Então, sempre essa mensagem, para ter sentido, tem que estar contextualizada. Outra canal, função, né? Outra função é o canal, beleza? O canal, como, né, fica isso? Porque aí já está ligado com quem? Com a função fática. Vocês podem perceber que tantos elementos da comunicação estão ligados juntinhos, estão sempre ligados. E tem a função metalinguagem, que vai estar envolvida com quem? Com o código. Tá, então como a professora Amadinha já trouxe aí, né, na verdade, junto aí essa função, mais aí o objetivo de cada elemento, a gente também então vai ter que falar agora, Amadinha, que o emissor está ligado à função emotiva. Beleza.
A mensagem, a função poética, o a receptor, conativa, o contexto ao referencial, o canal a fática, o código a metalinguagem. ok. Então, é sempre assim, né? Tendo esse vínculo. 2. As funções de linguagem, né, são classificadas em 6 tipos, nós já vimos ali, tá? Quais são essas 6? E cada uma desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação, que é o receptor, emissor, mensagem, código, canal e contexto. Beleza. Embora haja uma função, né, que predomina, sempre aí nós vamos ter uma que predomina, vários tipos de linguagem podem estar presentes no mesmo texto, tá? Isso nunca esqueçam. Vamos lá, tome nota. Vamos falar agora sobre a questão da variação linguística. Vamos ver aí esse contexto regional, social, histórico e situacional. Primeiro, vamos entender que a variação linguística, ela são, na verdade, na língua portuguesa, diferenças, né, que uma mesma língua apresenta quando é utilizada de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Já a questão da regra, estamos avançando, e aí, saindo dessa questão já das variedades, né, nós vamos para essa parte mais fechada em relação à atenção à ortografia, né? Então, a ortografia nós vamos revisar a acentuação, e aqui nós vamos ver as terminações, as palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, o acento diferencial, e aí o emprego do hífen, regras de acentuação. Vamos aqui a essa cartela. Primeira regra já e que você não pode esquecer para gabaritar. Emprego do hífen. Temos aí regra geral. Primeiro, letras iguais separam com hífen. Pronto. Exemplo. Olha só. Anti-inflamatório. Nós temos 2 palavras. Só que essa terminou com i e essa também com i. Não são letras iguais? Exato. Portanto, a regra geral diz que letras iguais separam-se com hífen. Pronto. Próximo exemplo. E aí, o anti-higiênico também vai separar com hífen. Porque você já sabe a regrinha, né? A questão do emprego antes do H. Segundo, vamos ver aqui que a regra geral também, letras diferentes, o que acontece com as letras diferentes? Vão se juntar. Vamos juntar. Por exemplo, Extraoficial. olha aqui, ó, tá? Muito bem. Hífen não é usado, atenção, não é usado, né? Aonde? Nas consoantes, né? Nos casos das consoantes R e S vão dobrar. Como assim? Aí eu tenho a palavra ecossistema. Aí, para ficar, ó, fica ecossistema, vai dobrou o S. Microsistema, antirreligioso. É o que a regra diz, né? Ninguém usa hífen nesse caso. Igual tá? ao mesmo caso de mini saia. Aí vai dobrar. O novo acordo traz o seguinte, vamos lá. Trema é um sinal a menos, não temos mais. Porém, o sinal gráfico ele foi abolido da letra U nos casos aqui, ó. Cake, G e G. Antes, utilizava-se na palavra aguentar o trema. Vou até riscar porque não vale mais. Hoje é assim, dessa Continua maneira. com a mesma pronúncia, mas sem o trema. Aguentar. Beleza. E assim, desta regra, né, desta nova regra, permanece, tá, o trema apenas nos nomes próprios de origem estrangeiras e seus derivados, como aqui no exemplo. Bittner, Miller e Milleriano. Olha aí o derivado, tá? Beleza. Vamos lá então agora. Usa-se mais o acento nos ditongos, não se usa mais, aqui, o acento nos ditongos abertos, ei e oi das paroxítonas. Por exemplo, agora, atual, né? Vamos aí escrever, grafar as palavras Coreia, debilóide, epopeia, geleia, heróico, ideia, jiboia, joia, paranoia, plateia, todas sem acento.
Tipologia textual, cabe na palma da mão, nos 5 dedos, porque temos aqui 5 tipos mais usados: narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo, instrucional e argumentativo. Vamos lá. Lembrar que a tipologia textual tem aí a sua característica, né, intrínseca, na verdade, é que característico próprio, essencial, é fundamental de cada um. E aí cada tipo vai ter aí o seu vocabulário. Nós estamos falando na construção da estrutura de cada tipo. Ele vai ter a sua característica no vocabulário, nas relações lógicas, em tempos verbais, nas construções frasais e entre outras peculiaridades de cada um, tá? Então, está aqui os 5 tipos textuais. Narração, dissertação, descrição, exposição e injunção. Lembrando que toda produção textual, ela vai ter uma dessas tipologias que vai prevalecer, porém, vai utilizar mais de uma tipologia da sua construção textual, tá? Exemplo. Ela saltou em meio da roda com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita. Depois, como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando as pernas, descendo e subindo, sem nunca parar com os quadris. Em seguida, sapateava miúdo e cerrado, freneticamente. Aloysio Azevedo, O Cortiço. Aqui você pode perceber que é um exemplo de narração. Beleza. E assim você também vai observar que temos aí mais de uma tipologia aqui dentro, né? Quando exatamente. Ele descreve, né? Ele narra, mas ele também, né? Também o quê? Descreve. Outra tipologia aqui dentro. Dissertativo. Vamos lá para esse tipo dissertativo. Falar de texto dissertativo é quando você se posiciona. Posiciona porque você tem argumentos sobre qualquer tema. E aí você também tem conhecimento de causa. Claro que daí tudo que você vai defender, você vai se basear em algo, em uma teoria, em uma estatística, em um exemplo para dar veracidade aí para o seu texto, ok? Então, olha lá. Temos agora o quê? Uma análise, né? Vamos aqui. Expositivo. Esta tipologia, ela apresenta informações sobre um objeto ou sobre um fato específico, apenas enumerando suas características através de uma linguagem clara e uma linguagem concisa, tá? E aí isso você vai ver, geralmente, essa tipologia em reportagem, em resumo, em fichamento, em artigo científico, em seminário, entre outros, tá? Beleza. Já a tipologia injunção, né, tem por finalidade instruir o interlocutor. Vai apresentar verbos no imperativo para atingir o seu intuito, que é o quê? Ordenar, né? Ensinar, orientar, tá bom? Quais são os gêneros que você encontra esse tipo de texto? Em manual de instruções, em receitas culinárias, em bulas de remédio, em regulamentos, em editais. Se você tem agora em casa condições de abrir a gaveta e buscar, né, aí uma bula de remédio, você vai ver que lá tem os verbos no imperativo. Tome, né, um comprimido de 2 em 2 horas. Não deixe o medicamento exposto ao sol. Vai lá, circula o verbo e olha, você está com todo o seu repertório de pesquisa em casa. Então, vai de olho que você vai gabaritar correndo. Gênero textual, agora vamos falar de produção. Para produzir aí um texto descritivo. Vamos aqui então recordar. A tipologia descrição é um texto aí que ele pode ser literário ou não, tá? E aí em que se caracterizam seres, caracterizam-se coisas, paisagem,
né? E aí, nesse caso, a pormenorização que individualiza o ser descrito. É claro aí, né, que é obtida pelo uso de adjetivos, pelas figuras de linguagem e pelos verbos de estado e de condição, né? Ou seja, para descrever você vai utilizar tanto adjetivo como figuras de linguagem, como verbo de estado e condições. Que são os verbos de ligação. Ser, estar, parecer, continuar, tornar e outros mais. Ok. E aqui a gente coloca as figuras de linguagem porque pode descrever literariamente, né? Aí, vamos então aqui para a construção do texto. Atenção! Como se descreve? A descrição pode privilegiar diferentes aspectos: pormenorização, dinamização e impressão. Vamos lá. Qual é a característica, ou seja, quais as características do texto descritivo? Então, olha, ao produzir o texto descritivo ou ao analisar um texto descritivo, lá no gênero você vai ter que perceber que aquele texto, ele apresenta quase que um retrato, né? De tanto que está detalhado com as características, pelos adjetivos, né? Então, retrato verbal, primeira característica. E a próxima? Ausência de ação em relação de anterioridade ou posterioridade entre as frases, predomínio de substantivo, adjetivo e locuções adjetivas, utilização da enumeração e comparação, presença de verbo de ligação, verbos flexionados no presente e no pretérito, emprego de orações coordenadas e justapostas. Pronto. Por quê? Porque é um texto objetivo, um texto claro, né? A descrição apresenta 3 passos, né? Vamos lá, vamos ver. Primeiro, para construir seu texto, lembrar sempre da estrutura básica: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o aluno vai colocar o quê? Vai apresentar o que ele vai descrever. Beleza. No desenvolvimento, que é a segunda parte, vai ser a caracterização subjetiva ou objetiva da descrição. Beleza. E na última parte, que é a conclusão? Finalização da apresentação e caracterização de algo. Sempre, tá? Lembrar dessa estrutura básica na sua produção. Seja ela qualquer uma das 5, tá bom? Sempre, só que um olhar clínico para o dissertativo argumentativo, que aí você já sabe, né? Precisa argumentar baseado sempre em uma teoria, uma estatística para dar veracidade. Com isso, desejamos uma boa avaliação. É só um exercício, tá? Nada de ficar com medo, não. Você vai bombar, vai gabaritar. Valeu! Até lá, até a próxima aula.